Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. A aula de hoje é sobre a região sul do Brasil. Nesta região há importantes centros metropolitanos, além de atividades como a agropecuária em grandes, pequenas e médias propriedades, onde a gente encontra nessas pequenas e médias propriedades uma produção familiar, resquícios históricos da origem da colonização por parte dos imigrantes, por exemplo, a vinda deles. Por que a colonização da região sul foi diferente da que ocorreu no Nordeste e no Sudeste do Brasil? Colonização e população da região sul. No início da colonização brasileira, a região sul não foi prontamente ocupada, pois nesta região não existiam minérios valiosos como ouro e pedras preciosas e as condições climáticas eram inadequadas ao cultivo de produtos tropicais da época. Inicialmente, missões jesuíticas tinham o objetivo de catequizar os indígenas. No século XVII, bandeirantes também tinham o objetivo de capturar indígenas para vendê-los como escravos. Século XVIII, a própria coroa portuguesa começou a doar terras para atrair imigrantes europeus para promover o povoamento, garantindo assim o domínio do território. As terras doadas concentravam-se principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No mesmo século, com o processo da mineração em Minas Gerais, houve a formação de fazendas de gado nos Pampas, região lá no sul do Rio Grande do Sul. Também chamada Campanha Gaúcha, onde fornecia o charque, carne seca, o famoso jabá, para as cidades em torno das minas de ouro e pedras preciosas, onde pessoas também eram escravizadas, principalmente os africanos. O processo de colonização foi marcado pela imigração de várias origens. A partir do século XVII, houve a introdução dos próprios colonizadores portugueses. Depois vieram os alemães, a partir de 1824, século XIX, e os italianos, na segunda metade já do século XIX, quando verificamos também a presença de poloneses e ucranianos, em torno de 1869 em diante. Os últimos a virem para a região sul do Brasil, que posteriormente se concentraram mais especificamente em São Paulo, região sudeste, foram os japoneses, já no início do século XX. Nas áreas planas da Campanha Gaúcha, eram frequentes os conflitos com colonizadores espanhóis que imigraram para o atual território do Uruguai e da Argentina. A organização das colônias foi um processo muito difícil, devido à natureza ser praticamente intacta, com ausência total de infraestrutura. Tudo para ser produzido era do zero, garantindo assim a própria sobrevivência. Outro problema, o isolamento. Para vencer esses obstáculos, os imigrantes eles iam se assentando em colônias, porque eles juntos ficavam menos expostos a esses problemas e conseguiam vencê-los de forma mais fácil.
Assim foram surgindo em pequenas e médias propriedades uma mão de obra familiar, praticando-se a policultura, através de uma divisão do trabalho, cada um fazendo a sua parte. A produção era vendida e consumida na própria colônia. Na campanha gaúcha havia a produção de carne e couro, e também os animais muares, as mulas, para o transporte de carga, onde abastecia o Sudeste, na região de Minas, e posteriormente para também se fazer de suporte para a produção do café. Ao longo do século XIX, a entrada de imigrantes foi um fator muito importante para o crescimento demográfico da época, sobretudo os imigrantes europeus. Porém, ao longo do século XX, houve diversos deslocamentos de pessoas, reduzindo as taxas de crescimento populacional na região sul, através do processo da migração interna, com o fenômeno da abertura de novos espaços produtivos, com atividades agrícolas, especificamente no centro-oeste do Brasil. Esse processo teve a nomenclatura chamada de expansão das fronteiras agrícolas, sobretudo em Mato Grosso e Rondônia, sendo provocado pelos efeitos da modernização da agricultura. E como está a distribuição da população? Através do processo de miscigenação e as migrações internas, a região sul hoje contém pessoas de várias origens. As áreas de concentração da imigração pioneira, italianos, alemães, eslavos, japoneses e os portugueses originários, hoje são as que apresentam as maiores densidades demográficas da região. As menores densidades encontram-se na chamada campanha gaúcha, onde se estabeleceu a produção da pecuária e da agricultura mecanizada, exigindo a presença de pouca mão de obra. Podemos observar aqui neste mapa a densidade demográfica da região sul, verificando aqui a região mais ao sul do Rio Grande do Sul é a região que tem uma baixa densidade demográfica. Falando agora especificamente dos aspectos físicos da região sul, onde envolve os aspectos como relevo, hidrografia, clima e vegetação. O relevo e a hidrografia. No leste do Paraná e de Santa Catarina, a gente encontra altitudes mais elevadas, como por exemplo a Serra do Mar e a Serra Geral. No litoral, há a planície costeira. Curiosidade, ela é mais larga quando comparada à nossa planície aqui da região sudeste. Na parte oeste, o relevo é mais plano, em direção ao Rio Paraná. A metade meridional quer dizer sul, assim como setentrional é norte, assim como oriental é leste e ocidental oeste, ok? Então, a metade meridional do Rio Grande do Sul há, como já dito, a campanha gaúcha, também chamada região dos Pampas, onde verificamos colinas com inclinação suave. Encontramos, além dos planaltos, uma extensa área de planície. A gente pode comprovar aqui neste mapa físico da região sul do Brasil. Verificamos aqui as áreas verdes, o verde mais escuro, altitude zero, nível do mar, o verde mais clarinho e
o amarelo mais claro, entre o verde e o amarelo mais claros, encontramos altitudes que não passam muito dos 200 metros de altitude. Então, a gente verifica aqui a região mais ao sul do Rio Grande do Sul, planícies ou planaltos de até 200 metros de altitude. Encontramos também, o que já foi dito, a Serra Geral, que ela vai aqui pelo litoral, depois se estende em direção à região central do sul do Brasil, indo para o norte do sul do Brasil. Também aqui encontramos a Serra do Mar, no litoral do sul do Brasil. Muitos rios nascem em serras de altitudes elevadas, perto do litoral, e correm para o interior do continente. São afluentes dos rios Paraná e Uruguai, onde desaguam no Oceano Atlântico, fora do Brasil, lá entre a Argentina e o Uruguai. Aqui a gente verifica as bacias hidrográficas, onde nós verificamos em rosa a bacia Paraná, do Rio Paraná, a bacia Uruguai, esse marrom claro, do Rio Uruguai, e as subbacias verde do Atlântico Sudeste e a mostarda do Atlântico Sul. As paisagens naturais são muito belas, onde atraem inúmeros turistas. Encontramos, então, uma infraestrutura como rede de hospedagem, restaurantes, transporte, comércio, que são adaptadas ao turismo, onde é uma atividade que gera emprego e renda. Também encontramos o ecoturismo, que estabelece a sustentabilidade e a preservação ambiental. Quanto às características climáticas da região sul, há temperaturas médias mais baixas do país. No norte da região sul, encontramos o Trópico de Capricórnio, onde há o predomínio do clima tropical de altitude. No sul do Trópico de Capricórnio, a gente encontra o clima subtropical, onde recebe uma maior influência da entrada de massas polares vindas da Antártida. No litoral, encontramos uma amplitude térmica elevada, onde há temperaturas mais elevadas durante o verão e estas temperaturas caem bastante na época do inverno. Aqui nesse mapa a gente verifica a região verde, o clima subtropical, e a região verde musgo, representando o clima tropical de altitude. Nas áreas de menor altitude, as temperaturas médias são mais elevadas, enquanto que na porção serrana, onde a altitude provoca queda nas médias térmicas, a gente pode verificar durante o inverno o fenômeno de geadas e até de neve algumas vezes. O clima frio atrai visitantes, movimentando a economia. Também é um fator que ajuda no turismo. Entretanto, para as áreas agrícolas, tem dado prejuízo, especialmente o fator das geadas. A previsão do tempo, estando cada vez mais precisa, está sendo um instrumento muito importante que está permitindo aos agricultores tomarem medidas preventivas e adquirirem tecnologias e recursos capazes para trabalharem conforme as previsões do tempo. Sobre a vegetação, há grande diversidade, consequência das diferenças nas temperaturas. Ao longo do tempo,
a agricultura, a pecuária, a extração de madeira para a fabricação de móveis, onde a região até hoje ela é muito ativa nesta atividade, houve um grande desmatamento. E quando a gente compara o mapa da vegetação primitiva, a gente vê aqui as matas atlânticas, o verde mais musgo, né? A gente verifica o outro verde mais escuro, a mata de araucária, o amarelo mostarda, a vegetação de campos, e o rosa, aqui no litoral, a vegetação litorânea. Se a gente comparar esta vegetação primitiva com o mapa da vegetação atual, a gente pode verificar que houve uma grande devastação, principalmente da região das matas de araucárias, o verde mais escuro, verifique como diminuiu intensamente. A gente verifica aqui o verde musgo, as matas atlânticas também bastante devastadas. E, por último, a região amarela dos campos. Verificamos aqui na cor salmão a área alterada pela ação humana. Uma área enorme, devastando demais as matas atlânticas e matas de araucárias. E a gente também tem uma redução drástica aqui na parte rosa, na vegetação litorânea. A mata de araucárias era a vegetação predominante, onde a gente encontra variedades, como, por exemplo, o pinheiro do Paraná. Uma outra espécie vegetal encontrada na região é a erva mate, bebida digestiva consumida com o chimarrão. A mata de araucária, ela também é chamada de mata dos pinhais. Encontra-se em regiões serranas com temperaturas mais baixas, sendo muito desmatada, hoje existindo em poucos fragmentos isolados. A Mata Atlântica, ela é encontrada no litoral e também na porção oeste, uma outra mata extremamente devastada pela atividade humana. Também encontramos no litoral vegetação de mangues e restingas e, por sua vez, também ameaçados pelo ser humano. A vegetação mais preservada sendo a vegetação de campos, também chamada de gramíneas. Essas gramíneas, historicamente, foram utilizadas como pastagens e hoje estão ameaçadas com a produção agrícola da soja e do arroz. Aqui nessa foto nós verificamos a vegetação da Mata Atlântica e aqui nessa outra foto a vegetação de campos. Agora, falando sobre as atividades econômicas da região sul, encontramos nestas a produção agropecuária e a industrial. Quanto à agropecuária, é uma produção de grande destaque nacional, onde encontramos atividades como a plantação de arroz, feijão, milho, soja e trigo, organizada tanto em grandes propriedades como em pequenos e médios proprietários, chamadas cooperativas, onde a soja e o milho são exportados para a Europa e a China. A partir de 1970, a agropecuária começou a incorporar tecnologias modernas, onde isto foi sendo adquirido pelos grandes agricultores e os pequenos e médios proprietários foram sendo excluídos desse processo, tendo dificuldades para concorrer com os grandes fazendeiros.
Houve, assim, um intenso processo de concentração de terras nas mãos de ricos fazendeiros e, por outro lado, as máquinas foram substituindo a mão de obra, provocando um intenso êxodo rural. Com isso, muitos pequenos e médios produtores migraram para cidades em busca de emprego. Outros, que ainda resistiam em tentar continuar as suas atividades agrícolas, iam migrando para regiões do centro-oeste e norte, que foi provocando a destruição gradual da Amazônia no fenômeno chamado Novas Fronteiras Agrícolas. As áreas de relevo mais acidentado no sul do país, onde o uso das máquinas agrícolas é limitado, ainda verificamos um predomínio de pequenas e médias propriedades. Na indústria, o parque industrial é bastante diversificado, onde a gente encontra a produção de calçados, têxteis, móveis, cerâmica, derivados de carne e vinhos. Com o advento posterior a 1990 do Mercosul, a gente verificou essa produção industrial tendo um grande crescimento. E há também a presença de indústrias automobilísticas e metalúrgicas na região sul do país. E assim, ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.